Quem veio hoje receber ou escutar uma palavra do Senhor, diga amém. Por favor, abra sua Bíblia na leitura que nós fizemos na abertura do culto, no Evangelho de Marcos, capítulo número 15, a partir do verso número 33. Eu vou fazer essa leitura, meus amados, aqui na versão NVI. Marcos, capítulo número 15, a partir do versículo 33, vamos ler aqui até o verso número 39. Se você não tem a tradução NVI, por favor, acompanhe aqui na nossa mídia. Verso 33 do Evangelho de Marcos, do capítulo número 15, diz assim a palavra de Deus: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Amém, meus amados? Eu gostaria que você pudesse acalmar o seu coração nesta oportunidade. Eu gostaria que você aquietasse os seus pensamentos, a sua mente, que você nessa oportunidade, se possível, pudesse colocar o seu celular no modo avião ou no silencioso, caso você esteja aguardando algum tipo de ligação urgente. Mas eu gostaria que você pudesse ter a sua atenção redobrada naquilo que o Senhor tem para compartilhar aos nossos corações nesta noite, através da sua poderosa palavra. Meus queridos, o Senhor, Ele está sempre falando com o seu povo, seja através da sua palavra já revelada, seja através da natureza, seja através dos seus profetas. O ponto é que nós nem sempre estamos sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor está a falar e a ministrar aos nossos corações. Muitas das vezes, aquilo que o Senhor está falando conosco passa desapercebido, não porque o Senhor não esteja falando, mas porque muitas das vezes nós estamos desatentos ou insensíveis àquilo que o Senhor está a ministrar e a compartilhar aos nossos corações. Por isso, nessa oportunidade, eu lhe peço que você esteja com a sua mente e com o seu coração aqui no culto, não só de corpo presente. Porque muitas das vezes, meus amados, nós estamos em um local, mas só o corpo está ali. A mente está longe, o coração está longe. Os pensamentos estão longe, estão em casa, está nos problemas, está muitas das vezes naquilo que você precisa resolver segunda-feira, amanhã que ainda nem chegou. E aí Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele vai dizer que o dia de amanhã pertence a Deus. Deixe que o dia de amanhã cuide dele.
porque nós nem sabemos se chegará amanhã. Se ligue naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Nessa oportunidade, meus amados, nós vamos meditar sobre o momento mais crucial na história da redenção. Quando eu estava em casa preparando a ministração desta palavra, escrevendo um esboço para este sermão, pedindo a Deus uma orientação, pedindo a Deus um discernimento daquilo que nós teríamos para compartilhar aqui, o Senhor guiou a minha visão para este texto do Evangelho de Marcos, no capítulo número 15, a partir do versículo de número 33. E esta ministração, este sermão, tem como título Lições das últimas horas de Jesus na cruz do Calvário. Lições das últimas horas de Jesus na cruz do Calvário. Nessa noite nós vamos meditar, meus queridos, no momento mais crucial da redenção da humanidade. As últimas horas que antecederam a morte de Jesus ali na cruz do Calvário, e como que estes eventos, meus amados, ocorreram, o que nós podemos extrair e aprender nestas últimas horas, nesses últimos momentos que Jesus Cristo esteve ali na cruz do Calvário. Mas antes disso, meus queridos, antes de nós entrarmos aqui, extrairmos algumas lições deste texto, neste culto de ceia do Senhor, que logo após estaremos aqui cercando a ceia do Senhor para confraternizarmos, para em comunhão participarmos deste momento, nós precisamos entender aqui e se aprofundar neste capítulo número 15. O capítulo 15 de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele já inicia com Jesus preso perante Pilatos. Jesus Cristo, no capítulo 15, ele já começa a narrativa preso perante Pilatos, sendo interrogado. Nesta oportunidade, Jesus ele já estava preso, ele já tinha sido traído por Judas, Pedro já tinha negado ele 3 vezes, e aqui Jesus Cristo já está sendo julgado, como todos nós sabemos, de maneira muito injusta, e aqui no versículo 33, meus queridos, do capítulo 15, Jesus já está crucificado, ele já tinha passado por toda aquela penúria do Gólgota, do caminho até o Gólgota, tinha sofrido toda aquela humilhação, já tinha sofrido todo aquele escárnio, e no versículo 33 já é o processo em que Jesus Cristo está vivenciando as suas últimas horas antes de entregar o seu espírito nas mãos do Senhor. E o que me chama a atenção, meus amados, é que toda esta dor, toda esta humilhação, ele sofreu, ele suportou por mim e por você. Aquela cruz, aquele escárnio, todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, tudo aquilo que ele enfrentou, era para eu e você termos enfrentado. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que ele tomou sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa dor, o martírio, o escárnio, todo o sofrimento e a humilhação que era para ser minha e era para ser sua, ele tomou sobre si, e sem dar uma palavra, ele foi como ovelha muda para o matadouro, sofreu tudo aquilo por obediência e cumprimento da missão que ele veio realizar na face da terra. E diante, meus queridos, desse versículo 33, daquilo que nós podemos descrever como um momento mais sombrio que a terra já vivenciou, um momento mais escuro, mais aterrorizante, nós vamos aqui tirar algumas lições dessas últimas horas de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. A primeira lição que eu consigo aprender e eu consigo extrair quando eu estava lendo esse texto está no versículo 33, logo esse primeiro versículo que nós acabamos de ler. A primeira lição é a escuridão ao meio-dia. Nós aprendemos aqui basicamente 2 coisas. A primeira, que esta escuridão, meus queridos, no versículo 33, que fala: e chegado o meio-dia, a terra
terra se escureceu. Não foi aqui, meus queridos, um fenômeno natural. Eu já escutei, já vi alguns historiadores dizendo que aquilo foi um eclipse, que aquilo foi um fenômeno natural, onde a lua se alinha, se coloca entre o sol e a terra, e acontece um breve momento de escuridão. Eu fui pesquisar, meus queridos, e o que eu pude aprender e tirar dessas pesquisas é que um eclipse total, ele não dura mais do que 10 minutos, e o texto vai dizer que por 3 horas toda a terra escureceu, toda a terra ficou escura, não havia iluminação natural durante este momento sombrio, este momento escuro. E aqui, meus queridos, eu consigo tirar uma reflexão espiritual. Esta escuridão era como se a terra inteira estivesse de luto por ver o mestre dos mestres entregando a sua vida em favor da minha vida e da tua. Aquela escuridão simbolizava e representava exatamente o peso do pecado de toda a humanidade que estava naquele momento sendo descarregado, sendo derramado sobre a pessoa de Jesus Cristo. E sabe o que é o pior, meus queridos? É porque se fosse eu, se fosse você, pregado naquela cruz, nós não poderíamos dizer nada, porque nós mereceríamos. Nós somos pecador desde a hora que nós nascemos, todos os dias nós pecamos, seja por atos, por omissão, por pensamento, não importa. O que importa é que nós pecamos todos os dias, mas este que está crucificado no versículo 33, não cometeu um só pecado, mas ele estava ali e se fez como o maior pecador que já existiu na face da terra, por amor da minha e da tua vida. Ele desceu e foi descido sobre ele todo o pecado da humanidade, não só dos que já passaram, mas daqueles que ainda vamos cometer, já estava descarregado sobre Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Esta escuridão, meus queridos, representava exatamente a escuridão e o peso do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado e a escuridão que este pecado acarreta sobre as nossas vidas gera uma coisa que aconteceu no início lá no Éden, que foi o afastamento da comunhão entre nós e Deus. Este pecado ele nos afasta, estas trevas espirituais provocam um afastamento da comunhão entre o homem e Deus. No capítulo 59 do livro de Isaías, o povo está interrogando, está orando, está clamando ao Senhor por uma resposta. A resposta não vem. Deus parece que não escuta, Deus parece que não ouve. E aí o povo procura os profetas, o profeta Isaías, e pergunta: profeta Isaías, será se o nosso Deus não está nos escutando? Porque nós estamos clamando, estamos orando, nós estamos sendo agredidos, invadidos, os nossos inimigos têm saqueado tudo, mas nós estamos orando e Deus não responde. Aí Deus envia a resposta através do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e no versículo 2, dizendo: eis que os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir vocês, e as minhas mãos também não estão encolhidas para que não possa operar, porém os vossos pecados fazem separação entre vós e eu, por isso que eu não escuto as vossas orações. Naquele momento o Senhor se fez o pior pecador da face da terra, por amor a mim e por amor a você. Aquela treva e aquela escuridão, meus queridos, simbolizava e representava exatamente este momento de luto que a terra inteira estava vivendo, por presenciar aquele que era o mais perfeito dos homens se tornar o mais indigno, o pior pecador, e entregar a sua própria vida por amor a mim e por amor a você. A primeira lição que eu aprendo nas últimas horas de Jesus Cristo na face da terra é que aquela escuridão e aquelas trevas, elas simbolizavam exatamente o luto de toda a humanidade, da própria natureza, por estar vendo o Senhor dos senhores se tornando o maior pecador ali na face da terra. Mas existe uma segunda lição que eu consegui observar quando eu estava fazendo a leitura desse texto. Está exatamente no versículo 34, quando Jesus Cristo, o texto vai dizer: e ao meio e às 3 horas da tarde, o Senhor, ele clamou aos céus.
O texto vai dizer, meus queridos, no versículo de número 34, que por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Esse clamor do Senhor, meus queridos, ele tem um significado profundo, porque ele expressa exatamente o sentimento de desamparo e separação de Deus. Sabe por quê? Pelo aquilo que está escrito em Isaías: por causa do pecado. Por um breve momento, o Senhor carregou sobre ele todo o peso do pecado de toda a humanidade. Não sei se você lembra, mas alguns momentos antes, Jesus Cristo, no jardim do Getsêmani, ele está orando ao Senhor, ele está intercedendo, ele está aflito, ele está agonizando. A agonia é tão tremenda, tão grande, que o texto vai dizer que o seu suor se torna em gota de sangue. Tamanha era o sofrimento, tamanha era a angústia que o nosso mestre estava passando. E aí ele vai fazer um pedido ao Pai, ele está orando ao Pai, intercedendo, clamando por saber o que iria passar, e ele faz um pedido dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse, pastor? Não era o cálice de ser crucificado, não era o cálice de sofrer tudo aquilo que ele sofreu, do escárnio, do martírio, dos cravos pregados nos pés e nas mãos, da coroa de espinhos. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas, e eu já vi pessoas que já sofreu até muito mais no seu corpo físico. O cálice que Cristo estava falando era o cálice da separação e da ira de Deus que sobreviria sobre Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. É por isso que quando ele dá o brado no versículo 34 dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O maior sofrimento que o ser humano pode experimentar não é sentir a dor física, não é sentir a dor da doença, a dor do desamparo, a dor do abandono, mas é sentir, meus queridos, na pele o desamparo e o abandono do nosso Criador. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por sofrimento, por lutas, por luto, por desespero. Talvez você recebeu um diagnóstico do médico. Isso não é a pior coisa. A pior coisa é não ter o Senhor perto de você. Sabe por quê? Porque você pode estar enfrentando o desespero, a doença, o luto, o desemprego, mas se você tiver a presença de Deus junto com você, tudo ao teu redor pode estar desmoronando, mas você tem a graça e a mão de Jesus Cristo sustentando a tua vida, a tua casa, a tua família. Por mais que tudo ao redor esteja dizendo o contrário, desmoronado, Cristo está sustentando a tua família, a tua casa, e você não está só. Mas aqui tem um segundo ponto que nós aprendemos. O primeiro era a separação. O segundo é que este brado de Cristo simbolizava exatamente o quanto ele nos entende, o quanto ele compreende quando você está passando por um momento de desespero, por um momento de luta, por um momento de dor. Este é um momento em que o Senhor expressa a sua plenitude e a sua natureza humana, quando ele sente-se abandonado e afastado da comunhão do Senhor. Jesus Cristo nessa noite está falando para você: eu entendo e compreendo a dor que você está enfrentando. Porque sabe o que acontece, meus queridos? Às vezes nós oramos, clamamos a Deus por algo, e às vezes nós achamos que Deus está tão longe. Talvez Deus não compreenda a dor que eu estou sentindo, talvez Deus não compreenda o quanto eu estou sofrendo, e Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sei o quanto você tem sofrido, eu entendo o tamanho do teu sofrimento. Por quê? Porque eu já senti e já passei na minha própria pele também o mesmo sofrimento. Por isso e por causa do que ele já passou, ele pode te dizer: eu sou capaz de resolver, de solucionar e de suprir toda a angústia, toda a dor, todo o desespero, todo o abandono, porque eu já enfrentei também tudo aquilo que você tem enfrentado. Jesus Cristo compreende, meus queridos, aquilo que nós estamos passando e enfrentando.
Ele não é um Deus apenas transcendente, mas Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus de relacionamento íntimo. O que mais me chama a atenção no ministério de Jesus Cristo é a forma como Ele se relacionava com as pessoas. Não era um relacionamento distante, só de ouvir falar, era um relacionamento íntimo e pessoal. E era com todos aqueles que queriam se relacionar com Ele. Ele estava sempre aberto para receber e para se relacionar. Em todos os evangelhos você vai ver isso, meus amados, quando Ele está se relacionando com as pessoas mais indignas da face da terra, com aquelas pessoas que era considerado pelos judeus como as pessoas mais indignas de ter um relacionamento. Quando Ele entra na casa de Zaqueu e as pessoas ficam admiradas, como pode? Ele entra para comer e para se limitar com pecadores. Aí Jesus Cristo olha para aquela multidão e diz: não precisam de médico os sãos, mas os doentes. Ou seja, Cristo veio para salvar e buscar a mim e a você. Sou eu e você que precisamos dele, porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e foi por mim e por você que ele morreu na cruz do Calvário. Os fariseus não entendiam, meus queridos. Os mestres da lei não entendiam, porque eles não se relacionavam com aqueles que eles consideravam a escória da sociedade. Eles não queriam nem conversa, eles não queriam nenhum tipo de papo, nenhum tipo de relacionamento com estas pessoas. Aí vem Jesus Cristo, meus amados, e quebra todos os paradigmas, todos os preconceitos, exatamente para dizer: eu vim para buscar e salvar todos aqueles que querem ser buscados e salvados por minha pessoa. Jesus Cristo está se alimentando na casa de Levi, de Mateus. E aí o texto vai dizer que vem uma mulher, no capítulo 14, alguns versículos antes do capítulo 15 que nós acabamos de ler. E aí o texto diz que Jesus Cristo está se alimentando, e aí de repente vem aquela mulher que o próprio evangelista vai chamar de uma mulher pecadora. Porque era assim que ela é conhecida. A fama dessa mulher não era uma boa fama, porque o texto não vai dar nem nome para esta mulher, e não vai se referir a ela simplesmente como uma mulher, mas vai dar exatamente este adjetivo: se assentou atrás do mestre uma mulher pecadora, exatamente para taxar a qualificação daquela mulher. Mas o texto vai dizer que aquela mulher quebra um vaso com um perfume riquíssimo. Alguns historiadores vão dizer que o valor daquele perfume era de aproximadamente 1 ano de trabalho, mas aquela mulher não vai medir o valor do preço daquele perfume, mas ela vai olhar para quem está na frente dela, e ela vai entender que tudo que ela possuía valeria a pena entregar em adoração àquele que está lá na frente dela. O texto vai dizer que ela quebra o vaso, derrama aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus e a enxugar com seus cabelos. Todos que estão ali naquela reunião ficam horrorizados, porque Jesus Cristo mais uma vez está quebrando os paradigmas. E aí todo mundo fica dizendo: se ele soubesse quem é esta mulher, ele nem deixava que ela chegasse perto dele. E aí Jesus Cristo, conhecedor dos pensamentos, das intenções e do coração do ser humano, vai olhar para o dono da casa e vai dizer: olha, é costume dos judeus, quando alguém chega, oferecer água para limpar os pés, para lavar os pés. Eu cheguei na tua casa, tu não me deu ósculo santo, tu não lavou os meus pés, mas essa pecadora, desde a hora que eu cheguei aqui, não para de lavar os meus pés, de me adorar e de enxugar com seus cabelos. Ela, diferente de você, entendeu que está na frente dela aquele que tem o poder de salvar e libertar toda a humanidade. Jesus Cristo, meus queridos, é esse que quebrava todos os paradigmas, todos os preconceitos. Este homem que entendia exatamente todos os aspectos da nossa humanidade. Foi ele que se fez carne, habitou entre nós e tem todo o poder para dizer e de compreender
aquilo que você tem enfrentado e aquilo que você tem passado. Pastor, eu queria tanto estar mais firme na presença do Senhor, eu queria tanto estar mais firme na casa do Pai, mas às vezes eu me sinto fraco, às vezes eu não me sinto nem digno de estar dentro da igreja. Deixa eu te dar uma notícia, deixa eu te falar algo que talvez você não saiba. Nenhum de nós, do pastor ao mais simples discípulo de Cristo aqui nesta igreja, seria digno de estar assentado aqui neste lugar, mas porque Ele morreu na cruz do Calvário e entregou a sua vida por mim e por você. Ele, e por causa dele, nós ganhamos o direito de estar hoje aqui adorando, exaltando e glorificando a este nome, e daqui a pouco estaremos cercando a mesa por causa dele. Jesus Cristo, quando Ele dá esse brado, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está exatamente demonstrando o quanto Ele compreende a mim e a você, o quanto Ele entende as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, o quanto Ele entende aquilo que nós precisamos e muitas das vezes aquilo que nós não temos força de realizar e de fazer. Mas existe uma terceira lição que é muito notória, está no verso 35 e 36, porque quando ele dá aquele brado dizendo, falando na língua local, Eli, Eli, lama sabachthani, nos versos 35 e 36, o texto vai dizer que alguns dos que ali estavam começaram a julgar Jesus Cristo, dizendo: olha, ele está chamando por Elias. E o texto vai dizer que alguns daqueles que estavam ali correu, molhou uma esponja no vinagre, colocou na ponta de uma vara e começou a dar para Jesus Cristo beber. E mais, eles começaram a dizer: vamos ver se Elias virá tirar ele daí. Meus queridos, quando eu estava lendo este texto, eu consegui extrair aqui exatamente o quanto muitas das vezes nós não conseguimos compreender aquilo que Cristo, ou os projetos de Cristo naquela situação ou para as nossas vidas. Esta incompreensão, meus queridos, do escárnio ali por aqueles presentes, revela exatamente o quanto às vezes as pessoas não conseguem compreender a gravidade do momento que estão passando. Tem pessoas, meus amados, que estão tão imersas nos seus delitos e pecados que não conseguem compreender a gravidade daquilo que estão cometendo. Não, estão tão cegos espiritualmente que não conseguem ver e visualizar que estão caminhando a passos largos para o inferno, para a perdição eterna. Era exatamente isso que estava acontecendo. Meus amados, quem estava sendo crucificado era o Senhor dos senhores, o Messias, o Yeshua, o prometido, o ungido de Deus, a raiz de Jessé, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Era este que estava sendo pregado ali na cruz, e aqueles que estavam naquele momento estavam zombando, estavam escarnecendo, exatamente por não compreender a gravidade do momento e da situação. Mas sabe por que isso acontece, meus amados? Por causa da cegueira espiritual que venda os olhos das pessoas. Talvez você não consiga compreender o quanto está distante de Deus nessa noite, o quanto você está longe daquilo que Deus tem como projeto para a tua vida. Talvez você esteja tão cega espiritualmente, está vivendo uma vida tão corriqueira, tão natural, que não consegue compreender o quanto você está distante do propósito e do alinhamento que Deus tem para a tua vida. Mas Deus te trouxe nessa noite aqui para tirar a vida dos teus olhos e te dizer: meu filho, volta para o centro da minha vontade. Você está longe, mas nessa noite eu te trouxe aqui para arrancar a venda dos teus olhos e dizer: eu tenho planos maiores para realizar através da tua vida. Eu tiro hoje a venda dos teus olhos e te faço voltar para o centro da minha vontade nesta noite. O segundo ponto aqui, meus queridos, desta lição,
é que muitas das vezes nós não conseguimos compreender os planos de Deus para aquela situação que está passando. Às vezes, meus amados, nós somos muito rápidos para julgar as pessoas. Nós somos velozes para apontar, para julgar, sem procurar entender e compreender os propósitos de tudo aquilo que aquela pessoa ou a situação está passando e acontecendo. Às vezes um irmão nosso está fraco ou desliza, em vez de nós chegarmos e levantarmos, meus amados, estender as mãos para levantar, nós somos os primeiros a terminar de matar pisando. Está vendo? Caiu porque nunca esteve firme. Está vendo? Deslizou porque nunca foi um dos nossos. Meus amados, vamos deixar de apontar menos e vamos ser mais aquele braço que estende para levantar. Em vez de nós apontar, de nós acusar, vamos ser aquele que abraça, que acolhe e dizer: caiu, meu amado, deslizou, fraquejou, mas eu estou aqui, conte comigo. Você está precisando de apoio, de oração, conte comigo, vamos orar, mas você vai levantar e vai voltar a adorar ao Senhor, porque eu não vou te acusar, não vou te apontar, eu vou orar pela tua casa, vou orar pela tua vida, e em breve você estará de pé, adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Antes de nós sermos essas pessoas que apontam, que acusam, meus amados, que fala, que julga, que tira conclusões precipitadas, nós seremos agentes de Deus, que ajuda, que auxilia e que levanta aqueles que estão mais fracos e mais necessitados. No versículo 37, meus amados, temos aqui a quarta lição das últimas horas de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É quando ele dá aquele grande brado. No versículo 37, o texto vai dizer que Cristo bradou. E ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o texto vai dizer que quando ele dá aquele brado, algumas coisas sobrenaturais acontecem na face da terra. Talvez no mundo espiritual, o nosso adversário possa ter pensado que tinha conseguido eliminar a promessa da salvação para a humanidade. Talvez o nosso adversário, Satanás, naquele momento, ao observar aquela cena, vendo o mestre morrendo, entregando o seu espírito, talvez por alguns minutos ele tenha comemorado junto com todo o inferno, dizendo: vencemos, matamos o prometido, matamos o Messias. Mas mal sabia ele que aquele brado não era um brado de derrota, mas era um brado de vitória, porque quando ele disse está consumado, ele consumou na cruz do Calvário e conquistou a minha e a tua salvação. O apóstolo Paulo vai dizer que quando Cristo disse está consumado, ele pegou a cédula de culpa, que era minha, que era sua, e cravou na cruz do Calvário. Quando ele pega aquela cédula, meus queridos, talvez você não entenda, eu vou explicar. Naquela época, todo devedor, meus queridos, seja de um devedor de uma pessoa física, ou talvez do governo, talvez de uma propriedade particular, de uma empresa, naquela época, todo devedor possuía uma carta, uma cédula de dívida. À medida que a dívida ia aumentando, ou cada nova dívida, aquela dívida era lançada na cédula do devedor e na cédula daquele que era o proprietário e o dono da dívida. Cada vez que você ia saldando a dívida, uma dívida ia sendo eliminada. Mas quando aquela dívida era toda paga, quando não restava mais nada daquela dívida, vinha o proprietário, o dono, o responsável por cobrar aquela dívida, vinha com um carimbo e pregava no final dessa dívida uma inscrição grega que diz Telestai, que traduzindo significa está consumado, ou seja, não deve mais nada. Satanás pensou que quando Cristo disse está consumado, ele tinha obtido a vitória, mas o que Cristo estava dizendo é:
Ei, sabe a humanidade, sabe o meu povo na face da terra, quando ele disse está consumado, o que ele estava dizendo é: não deve mais nada para ti, Satanás, porque eu paguei toda a dívida que havia contra eles. A dívida foi paga na cruz do Calvário. Está consumado. A dívida foi paga. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ele pregou na cruz do Calvário todo escrito de dívida que havia contra mim, que havia contra você, foi pregado na cruz do Calvário. Mas no versículo 38 acontece outra coisa espiritual, meus amados. O texto vai dizer que quando Cristo dá o brado e diz está consumado, o véu do templo, ele se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Se você for estudar um pouco a respeito do templo, de como que acontecia a adoração no templo, de todos os componentes do templo, quando você tem essa profundidade, você vai entender o tamanho dessa realidade, desse milagre espiritual. Porque talvez quando você escuta, o véu foi rasgado, você talvez pense em uma cortina da tua casa, que mede, sei lá, 2 milímetros de espessura. Mas esse véu, meus queridos, ele tinha cerca de 4 polegadas, ou seja, 10 centímetros de espessura. Ele media 18 metros de altura por 9 de largura. O texto e alguns historiadores vão dizer que era necessário cerca de 2 juntas de bois para carregar aquele véu. Era impossível uma pessoa comum rasgar aquele véu. E o texto vai mais além ao dizer que aquele véu ele não foi rasgado por alguém de baixo para cima, mas quando Cristo diz está consumado, o véu ele foi rasgado do alto abaixo. Segura, o mais interessante não é isso, é porque aquele véu tinha uma representatividade. De que, pastor? Aquele véu representava a separação entre Deus e o homem. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha a autorização de entrar no Santo dos Santos, depois do véu, para apresentar a oferta do povo ao Senhor. Por quê? Porque o homem não tinha o livre acesso a Deus. Mas quando Cristo diz está consumado, e o véu do templo se rasga do alto a baixo, o que ele estava bradando em alta voz era o seguinte: sabe aquilo que causou separação? Sabe o pecado que anulou a comunhão entre Deus e você? A partir de agora foi aberto, foi restaurado a comunhão através de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o véu rasgou do alto a baixo. É por isso que lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus ele vai dizer: portanto agora vocês podem se achegar diante de Deus com confiança. Por que que o escritor aos Hebreus escreve isso? Porque antes não dava. O sacerdote, meus queridos, para entrar uma vez no Santo dos Santos, uma vez ao ano, meus queridos, era uma cerimônia cheia de pré-requisitos que não dá nem para enumerar em 2 páginas. O sacerdote ele tinha que raspar todo o seu corpo. O sacerdote ele tinha que vestir uma roupa especial. O sacerdote tinha que vestir uma cerola especial. O sacerdote tinha uma veste especial. O sacerdote tinha pedras especiais. O sacerdote tinha que cumprir uma série de requisitos especiais. O sacerdote não podia se achegar em mulher durante um período enorme de dias. Tinha vários pré-requisitos para que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos uma vez ao ano, e morrendo de medo de morrer lá dentro, mesmo cumprindo essa série de requisitos. Mas quando Cristo dá o brado está consumado, ele estava dizendo para mim e para você, pecadores, iníquos, afastado, inimigo de Deus, dizendo assim: olha, está vendo você, o João, o Antônio, o José, a Maria, mesmo sem merecer, por causa de mim, vocês podem já chegar perto de Deus e confiantemente, sem medo no seu coração. Meus queridos, se tem uma coisa que o ser humano perdeu no Jardim do Éden, das mais extraordinárias de todas, não foi aquele jardim lindo, maravilhoso, não foi toda a provisão que Deus preparou para ele. Porque se você for ler de maneira mais profunda o texto,
você vai ver que Deus prepara todo o cenário para o homem. Deus cria o dia, cria a noite, cria a relva, cria os animais, cria o jardim. Deus prepara todo o cenário e só no sexto dia é que ele vai colocar o homem. O que ele estava dizendo de maneira implícita era: ó, eu já preparei tudo para você. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é ter comunhão comigo, me adorar e cuidar do jardim. O resto está feito. Mas quando o homem peca, ele não perde só todo aquele patrimônio no jardim, meus queridos. Se teve uma coisa que o homem pecou e foi a pior e a mais necessária, era exatamente esse relacionamento com Deus diariamente. Porque o texto vai dizer que na viração da tarde, ao entardecer, o próprio Deus descia no jardim para conversar com Adão e Eva. O texto vai dizer que no dia que Adão e Eva pecou, o Senhor desceu no jardim de maneira costumeira e começou a chamar Adão. Onde está tu, Adão? Será se Deus não conhecia, não sabia o que Adão e Eva tinham feito durante todo o dia? Claro, porque nós sabemos que Deus, ele é onipotente, onipresente, não há nada que possa se esconder. O texto lá em Apocalipse vai dizer que tudo está nu, latente e patente aos seus olhos, ou seja, ele contempla tudo e a todo momento. O salmista vai escrever no Salmo 139: se eu morar nos mais altos céus, ali tu também está. Se eu fizer a minha morada no mais profundo da terra, ali tu também estará. Para onde você for, Deus está. E quando Deus chega no jardim e pergunta: Adão, onde está você? Como é que foi o seu dia? O que Deus queria não era saber como é que tinha sido o dia, porque ele já viu tudo. Ele só queria ter comunhão, intimidade. É isso que ele quer de mim e de você. Quando o véu rasgou do alto a baixo, ele estava dizendo: meu filho, o que eu quero agora é escutar a tua voz todos os dias. O que eu quero agora é escutar o teu clamor, a tua oração na madrugada, ao amanhecer, ao entardecer. O que eu quero agora é sentir você pertinho de mim, porque senão não teria motivo dele ter aberto esse acesso novamente a ele. Quando foi a última vez que você elevou a sua voz em oração a Deus? Quando foi a última vez que você teve um particular, só você e Deus? Sabe por que eu pergunto isso? E não sou eu, o Espírito Santo te pergunta. É porque às vezes nós vivemos no piloto automático. É tanto trabalho, é tanta rotina, é tanta tarefa, que a gente acorda e dorme, tudo no piloto automático. Tudo vai acontecendo. Você não tira um momento para conversar com Deus, para falar com Deus, para escutar a direção de Deus, para escutar a voz de Deus. Você só para quando acontece alguma coisa errada, quando vem a doença, quando você bate o carro, quando acontece alguma desgraça, aí você para e diz: meu Deus! E às vezes, meus queridos, não é nem a desgraça, é o próprio Deus te parando e te dizendo: se é só assim que você para conversar comigo, não se preocupe, não vai faltar doença, não vai faltar desgraça para eu poder escutar a tua voz. Mas Deus te fala nessa noite aqui: não precisa de doença, não precisa de desgraça para você se achegar perto do Senhor, porque o acesso está aberto e só basta você se ligar e adorar ao Senhor e buscar a face dele. A quinta lição, meus queridos, para nós participarmos da ceia do Senhor. O véu simbolizava exatamente essa separação e este acesso ele retornou. Mas a última coisa é o que me chamou mais atenção nesse texto, meus amados. Está exatamente no versículo número 39. Que é quando, no verso 39, quando acontece todas aquelas coisas sobrenaturais, Jesus Cristo brada, entrega o seu espírito nas mãos de Deus, o véu do templo se rasga. Outros evangelistas vão dizer que acontece terremotos, acontece tantas coisas sobrenaturais. O texto de Marcos, se não me falha a memória, vai dizer que muitos mortos ressuscitaram quando Cristo deu o brado. Mas diante de tudo isso, o que me chama a atenção, meus amados, é exatamente aquilo que está aqui no verso 39 do capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Porque o texto vai dizer assim, ó: e o centurião que estava, eu vou ler aqui na versão que eu li, na NVI. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado, olha só o
o que é que o evangelista Marcos vai dizer? Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse. Entenda o que foi que levou o centurião a dizer o que ele disse. Realmente este homem era o Filho de Deus. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. E aqui eu comecei a meditar nesse texto e entender o porquê que foi a forma como ele viu o Senhor morrendo que o levou a dizer que este homem era realmente o Filho de Deus. Meus amados, um centurião romano, ele era um oficial responsável por uma unidade ou uma tropa militar de 100 homens. Ele era um comandante de 100 homens. Era este oficial romano que estava observando Jesus Cristo morrendo, agonizando na cruz do Calvário. Aquele oficial romano está de frente para Jesus, olhando, e quando ele vê como Jesus morreu, é que ele diz, realmente este homem era o Filho de Deus. Por que ele disse isso quando ele viu como Jesus morreu? Vamos entender como que Jesus morreu? O historiador Flávio Josefo, um grande historiador do Novo Testamento, que viveu entre o século I e o século II depois de Cristo, uma das referências quando a gente fala de escritor extra-bíblico, podemos dizer assim, ele vai dizer, meus amados, que de toda aquela agonia da crucificação, era comum que os crucificados, que aquelas pessoas que morriam crucificadas, demorasse muitas das vezes dias para vir morrer. O historiador Flávio José vai dizer que ele possuía 3 amigos que foram crucificados, que eles tiraram da cruz no 3º dia, agonizando na cruz, ainda vivo, para você ter uma ideia. É tanto que, algumas das vezes, era necessário quebrar as pernas daquele que estava crucificado, exatamente para que eles não tivessem força de sustentar o seu corpo, e aí à medida que eles iam descendo, o próprio tórax comprimia os pulmões e eles morriam sufocados porque não conseguiam mais respirar. E aí o texto vai dizer, meus queridos, acompanhem comigo o raciocínio. No versículo número 33, o texto vai dizer que ao meio-dia houve trevas sobre a terra. E aí no versículo 34, o texto vai dizer que às 3 horas da tarde, ou seja, quantas horas passou, meus queridos, do meio-dia até as 3 horas? 3 horas. Às 3 horas da tarde, Jesus Cristo dá o brado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por que aquele oficial romano ficou abismado quando viu como Jesus morreu? Porque ele estava acostumado, ele era alguém que já tinha participado daquela crucificação milhares de vezes. Ele já tinha condenado e participado do martírio de milhares de condenados, e ele via o quanto era demorado a crucificação. Muitos demoravam dias para morrer, mas quando ele viu Jesus Cristo, parecia que realmente era só o tempo de cumprir o propósito que ele veio cumprir na face da terra, e era, porque 3 horas depois que ele está crucificado, o próprio Jesus vai levantar o brado ao céu e vai dizer, Pai, acabou, cumpri o meu propósito, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 3 horas depois, ele morre, e aí o oficial romano, ele dá testemunho daquilo que ele viu e observou. E aqui, meus queridos, através deste testemunho, o Espírito Santo do Senhor, ele nos leva diante de tudo que foi pregado aqui também, aos nossos corações, de também testificar daquilo que Cristo fez e faz também nas nossas vidas, porque é através de olhar e observar o que Jesus fez e aquilo que ele praticou na cruz do Calvário, que levou esse oficial romano a dizer, realmente este homem é o Filho de Deus. E o que é que nos leva a dizer que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador? É exatamente aquilo que ele fez
fez na cruz do Calvário, quando Ele assumiu o nosso lugar, meus amados. Quando você entende isso, não tem como você ficar quieto, porque Cristo, meus amados, Ele tomou aquilo que era para ser meu, aquilo que era para ser seu, e como uma ovelha muda, não murmurou, não reclamou, mas cumpriu a missão até o final e se entregou no meu e no teu lugar, naquela cruz do Calvário. Assim como aquele centurião, meus amados, nós somos chamados e convidados por Deus a também dizer todos os dias, através das nossas vidas, Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Sabe quais são as implicações dessa frase, meus amados? Porque quando nós entendemos que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus e Ele é o Senhor das nossas vidas, é impossível continuar vivendo da mesma forma como você vivia. A vida daquele centurião romano teve um antes e um depois daquilo que ele testemunhou. A vida dele não foi mais a mesma depois daquilo que ele viu. Sabe por quê, meus queridos? Porque é impossível ter um encontro pessoal com Cristo, entender quem é Cristo, entender e compreender tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, e continuar inertes, e continuar sem dar nenhum tipo de resultado, e continuar sem ter nenhum tipo de reação diante daquilo que Ele fez pela minha e pela tua vida. Por isso, nessa noite, o convite de Deus para as nossas vidas hoje é o seguinte: é noite de realinhamento com o Senhor. Hoje é noite de darmos testemunho daquilo que o Senhor fez em prol das nossas vidas. Tudo aquilo que Ele fez, meus amados, não foi simplesmente para que os evangelistas escrevessem e ficasse uma história bonita, termos aqui uma narrativa extraordinária, para ser contado como história para os nossos filhos dormir. Não, meus amados, o Evangelho, ele é algo prático, e ele é relacional, e ele é, meus queridos, pessoal, e ele precisa ser vivido na prática por mim e por você. Se você compreendeu tudo que foi pregado aqui nesta noite, tudo aquilo que foi ministrado aqui, é impossível você levar a mesma vida que talvez você estava levando, de frieza espiritual, de desconexão com aquilo que Deus tem para a tua vida. É impossível continuar vivendo da mesma forma que você estava vivendo. Nessa noite o Espírito Santo te chama a um realinhamento com os céus e dizer para Ele: Pai, eu entendi o que Tu fez por mim através do Teu Filho Jesus Cristo, e até hoje eu estava longe, eu estava distante, mas hoje eu quero retornar e realinhar a minha vida de novo com aquilo que Tu tem através da minha vida. Vamos ficar de pé nessa noite, meus amados. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Meus amados, se tem uma coisa que não dá para compreender muitas das vezes, é entender toda essa realidade do Evangelho e continuar com a mesma vida de sempre. A nossa igreja, meus queridos, quando eu falo a nossa igreja, eu falo a congregação de Maraponga 1. No próximo ano nós vamos completar jubileu de ouro, não é isso? 50 anos. Você já imaginou se cada membro nosso conseguisse ganhar uma alma por ano? Não estou falando de 2, 3, 4, 10. Só uma. Não teria templo que coubesse de pessoas.
Por que eu falo isso? Porque o Evangelho ele é prático. Às vezes nós escutamos a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, e às vezes nós entendemos e compreendemos ou julgamos que é algo bem longe, bem distante. Eu não preciso, a mensagem foi uma bênção, mas não foi para mim. Meus queridos, somos nós que precisamos cada dia mais realinhar-se com o Senhor. Nós vamos daqui a pouco cercar a mesa do Senhor. E o texto é muito enfático quando ele diz assim, ó, fazer isso em memória de mim. Quando ele diz fazer isso em memória de mim, é em memória do sacrifício. Ele não morreu em vão naquela cruz do Calvário. Ele não morreu para que a gente fosse simplesmente religiosos, para que a gente fosse simplesmente frequentador do culto. Ele morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse dar até a nossa última força em prol deste Evangelho. Ele morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse levar esta mensagem aonde nós chegarmos, seja através da pregação falada, ou seja através da pregação do nosso testemunho. Mas esse Evangelho tem que ser pregado, meus queridos. Eu não me conformo, meus amados, que a gente passe anos e anos e não haja mudança, não haja melhorias, entra ano e sai ano, a vida continua da mesma forma. É tempo de mudança, é tempo de realinhamento. O Cordeiro está às portas, meus amados. Nós não vamos prestar contas, não é com o pastor da igreja, nós não vamos prestar conta, não é com a liderança, nós vamos prestar conta com aquele que tem tudo anotado, que conhece a minha e a tua vida por dentro e por fora. É com ele que nós vamos prestar conta naquele grande dia. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar a Cristo como Salvador, que não é crente? Alguém que está afastado do Evangelho, quer se reconciliar? Tem alguém? Alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor nesta noite? Hoje é noite de reconciliação. Não temos ninguém para aceitar a Cristo, todos são salvos na pessoa de Jesus Cristo. Não temos ninguém afastado do Evangelho, glória a Deus por isso. Tem alguém no nosso meio que gostaria de pedir forças ao Senhor para viver aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida? Eu oro por você também. Às vezes nós entendemos e compreendemos o que Deus quer para nós, mas por N motivos que não importa, a gente está tão distante. E aí hoje você escutou a palavra, a mensagem, entendeu que precisa realinhar este foco. Mas talvez dentro do teu coração você diga, pai, eu não tenho força, eu preciso de força. Eu vou orar por você. Glória a Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém nessa noite que gostaria de pedir forças ao Senhor diante do altar? Nessa noite eu quero orar pela sua vida. Não deixe a oportunidade passar. Aproveita ela, abraça. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Temos mais uma pessoa vindo. Aleluias. Deus é poderoso, meus amados. A coisa mais linda que tem, meus queridos, é quando a gente compreende e entende o quanto nós somos dependentes do Senhor. A nossa dependência do Senhor, meus queridos, ela nunca pode cessar e encerrar. E a gente demonstra isso quando a gente dá um passo dizendo, Senhor, eu sou dependente de Ti, Pai. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer, porque Tu tens falado aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Deus, aqui diante do Teu altar, Senhor, tem vidas que vieram buscar renovo do alto, Pai. Porque nós entendemos, Senhor, que nós somos fracos e falhos,
e que precisamos do teu auxílio, Senhor, todos os dias. Não tem, Senhor, super crente, não tem aquele que é mais forte, tem aqueles que entendem que são dependentes da tua misericórdia, Senhor. E quanto mais nós entendemos isso, mais fortalecidos espiritualmente nós nos tornamos, ó Pai. Por isso eu apresento a Ti, Senhor, os Teus filhos. Sustenta, renova, restaura, Senhor, na Tua presença. Derrama sobre eles unção, graça, renovo espiritual, para continuar de pé diante de Ti, Senhor. Aquilo que eles não podem fazer, aquilo que eles não têm estrutura para realizar, Deus, nessa noite eu ministro sobre a vida deles. Derrama sobre eles graça, unção, poder, ousadia, renovo espiritual, Senhor, do alto da cabeça até os pés, para que eles possam continuar firmes diante da Tua presença. É o que eu te oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Volte para os seus lugares. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor nesta noite.